Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje eu estarei falando sobre a industrialização do Brasil. Lembrando que no canal Geogênio existem algumas aulas sobre o processo de industrialização brasileira. Todavia, é preciso de tempo em tempo atualizarmos as informações, porque é um tema muito importante vinculado à geografia econômica do Brasil e que cai com relativa frequência nos concursos militares e também nos vestibulares. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos iniciar o nosso encontro com essa imagem que representa o início do processo de industrialização do Brasil. Lembrando que o Brasil é um país de economia emergente e que figura entre os países mais industrializados do mundo em desenvolvimento. Todavia, podemos assim considerar que o processo de industrialização brasileiro é relativamente recente quando comparamos com a primeira Revolução Industrial, que teve início por volta de 1750, lá na Inglaterra. E a industrialização do Brasil, de fato, só começou a ocorrer no século XIX, de maneira incipiente, e esse processo só ganhou força a partir do século XX, quando então nós tivemos os principais fatos históricos que, direta e indiretamente, contribuíram para a expansão da atividade industrial em nosso país. Então, em primeiro lugar, nós vamos analisar o modelo de industrialização brasileiro. Esse modelo de industrialização do Brasil é similar aos modelos de industrialização dos demais países em desenvolvimento, considerados hoje emergentes. Então, quando se diz que o Brasil possui uma industrialização tardia, é porque esta ocorreu muito tempo após a primeira Revolução Industrial, do tipo substitutiva, uma vez que, no século XX, a expansão da atividade industrial em nosso país apoiou-se em políticas de substituição das importações, e essa política estendeu-se até a década de 1980. E quando se diz que está apoiada no capital internacional, é porque os setores mais modernos da indústria brasileira são controlados por empresas multinacionais. Então, boa parte desses setores, na verdade, pertencem ao capital internacional, ou seja, empresas multinacionais. Aqui eu vou destacar os fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial brasileiro no século XX. De repente, aquele aluno poderia me perguntar: professor, mas não ocorreram fatos que contribuíram para o desenvolvimento da indústria no século XIX? Sim, nós tivemos a Tarifa Alves Branco, criada na época do Império,
Mas a criação da tarifa Alves Branco não teve por objetivo estimular o desenvolvimento industrial brasileiro. Na verdade, o imperador Dom Pedro solicitou ao ministro Alves Branco que criasse um imposto que pudesse elevar a receita do império. O caixa estava muito baixo. Então, ao criar a tarifa Alves Branco, que taxava produtos importados, isso acabou criando uma medida protecionista que indiretamente contribuiu para a expansão da atividade industrial em nosso país. Mas lembrando que essa tarifa era maior para os produtos importados, produtos industriais importados, que tivessem similares sendo produzidos no Brasil. Então, na verdade, a tarifa Alves Branco acabou sendo uma tarifa protecionista que não foi criada, a princípio, para estimular a atividade industrial no Brasil. Então, se diz que o ministro Alves Branco atirou no que viu e acertou no que não viu, porque essa tarifa acabou, de certa forma, contribuindo para o surgimento de estabelecimentos industriais no Brasil. E nesse período, o período posterior à criação da tarifa Alves Branco, nós tivemos a Era Mauá. O Barão de Mauá, Irineu Evangelista, foi um grande pioneiro, assim podemos dizer, pois ele investiu em alguns setores da indústria que foram fundamentais para o desenvolvimento do país naquela época, como, por exemplo, a criação do estaleiro Mauá, o desenvolvimento de ferrovias, a criação de indústrias fabricantes de equipamentos ferroviários, o desenvolvimento de uma rede de telégrafos no Brasil, e por aí vai, outras atividades que foram desenvolvidas pelo Barão de Mauá, que de certa forma deram a sua contribuição para a expansão da atividade industrial no Brasil. Mas essa parte inerente ao século XIX, ela tem mais uma abordagem histórica do que propriamente geográfica, porque as questões de geografia, elas não pegam essa parte que envolve a tarifa Alves Branco e muito menos a Era Mauá. Então, na verdade, quando a geografia estuda a industrialização do Brasil, ela parte da Primeira Guerra Mundial, quando então, a partir do século XX, nós tivemos os principais acontecimentos que direta e indiretamente contribuíram para a expansão da atividade industrial em nosso país. Então, de que forma a Primeira Guerra Mundial, que se estendeu de 1914 a 1918, contribuiu para o desenvolvimento industrial brasileiro? Basta lembrar que a Primeira Guerra Mundial, ela envolveu as principais nações industrializadas da época. Então, o que aconteceu em função disso? Ora, as indústrias localizadas nesses países passaram a produzir prioritariamente os chamados artigos de guerra. Isso fez com que ocorresse uma redução da oferta de bens de consumo no mercado mundial e, com a redução dessa oferta, os preços dos produtos industrializados subiram, criando-se assim uma lacuna que poderia ser preenchida em parte pela nascente indústria brasileira. Então se diz que no transcurso da Primeira Guerra Mundial, o Brasil vai registrar a sua primeira fase de substituição das importações, apoiada na necessidade de produzirmos internamente aquilo que não conseguíamos comprar no mercado internacional porque estava em falta ou porque os produtos eram muito caros. Então, no transcurso da Primeira Guerra Mundial, assim podemos dizer que o Brasil registrou um surto de industrialização. Claro, dentro daquilo que
nós poderíamos produzir internamente. Um outro acontecimento importante foi a crise do café, que teve início em 1929. O café naquela época era o principal produto de exportação do Brasil. Com a queda do preço do café no mercado internacional, o presidente Getúlio Vargas determinou que se queimasse os estoques de café, ou parte dos estoques de café, para reduzir a oferta do produto no mercado mundial e, com isso, segurar os preços e, se possível, recuperar os preços do café. Não foi só a queima do café uma medida adotada pelo governo do presidente Getúlio Vargas. Há de se destacar também que Vargas determinou que os navios também jogassem no mar o café para que reduzisse a oferta no mercado mundial. Claro que essa ação não surtiu os efeitos desejados, mas pelo menos segurou um pouco, né, esse processo que culminou com a queda do preço do café no mercado internacional. Então, a crise do café, ela foi importante dentro de um outro aspecto, porque ela acabou direcionando parte do capital que era aplicado na cafeicultura para o setor industrial, principalmente paulista, porque São Paulo, naquela época, já era o maior produtor nacional de café. Então, se a crise do café ela gerou uma crise econômica no Brasil, ela foi ruim para a economia brasileira, do outro lado, nós temos que considerar que esta crise acabou indiretamente contribuindo para a expansão da atividade industrial em nosso país, sobretudo no estado de São Paulo. Lembrando também que o café foi responsável pela introdução do trabalho assalariado no Brasil, com os imigrantes italianos e espanhóis, que o café foi responsável pela construção de várias ferrovias, dotando a região sudeste de uma boa infraestrutura de transporte ferroviário. O café também foi responsável pela formação não só de um mercado consumidor, mas também pela ampliação da oferta de mão de obra na região sudeste. E o café ainda foi responsável pelo surgimento das primeiras instituições financeiras em nosso país. Então, lembrando que a crise do café vai ocorrer em 1929, já dentro desse contexto, nós teremos a chegada do presidente Getúlio Vargas em 1930, esse período de 1930 a 1945 ficou conhecido como Era Vargas, e depois tivemos um segundo governo Vargas, que foi de 1950 a 1954, que não foi completado porque o presidente Getúlio Vargas cometeu suicídio. Aqui nós temos a imagem do nosso presidente Getúlio Vargas. O governo Vargas, ele deu a sua contribuição para o desenvolvimento da indústria em nosso país, através dos investimentos feitos em infraestrutura de transportes e energia. A infraestrutura de transporte é importante para promover a integração do território brasileiro, interligar as regiões produtoras de matéria-prima aos centros industriais e estes aos mercados consumidores internos e também aos portos, é claro. Também a energia é importante, porque o setor industrial ele consome muita energia, aliás, é o setor que mais consome energia em nosso país, e era preciso, na época, desenvolver a infraestrutura de transporte e energia, que é considerada um pilar de grande importância para o desenvolvimento industrial e econômico de qualquer nação do mundo. Vargas criou inúmeras empresas públicas, então é a partir do governo Vargas que nós temos
a intervenção direta do governo na economia através da criação de várias empresas estatais, com destaque para a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, que durante bom tempo foi a maior siderúrgica da América Latina, hoje é uma empresa privada. A Companhia Vale do Rio Doce, que é a maior empresa de mineração do Brasil, também foi privatizada na década de 1990. O BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje tem o S de Social, que é um banco estatal. A Petrobras, que é uma empresa de capital misto, o governo tem parte das ações dessa empresa. A Fábrica Nacional de Motores, a FNME, que posteriormente foi vendida. A Álcalis, uma empresa química que existia ali na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, que já fechou, encerrou suas atividades, foi privatizada e depois faliu. Enfim, então nós podemos destacar o governo Vargas como um governo de grande importância, não só pelos investimentos feitos em infraestrutura, mas também pela criação de inúmeras empresas públicas que foram de grande importância para o desenvolvimento industrial brasileiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil registrou um surto de industrialização, mais uma vez apoiado na necessidade de produzirmos internamente aquilo que não conseguíamos comprar no mercado internacional porque estava em falta ou porque o produto era muito caro. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela envolveu as nações mais industrializadas da época e os países industrializados orientaram seus parques industriais para a produção de artigos de guerra e isso acabou gerando uma queda da oferta de bens de consumo no mercado mundial e, consequentemente, a elevação dos preços dos produtos industrializados, criando mais uma vez uma lacuna que foi preenchida em parte através do desenvolvimento industrial brasileiro. Então, Primeira Guerra Mundial, crise do café, Segunda Guerra Mundial foram alguns dos acontecimentos históricos que estimularam as políticas de substituição de importações que vigoraram no Brasil até a década de 1980. Aqui nós temos um outro acontecimento importante, o governo Juscelino Kubitschek, 1956-1961, que se destacou ao criar o plano de metas, que tinha como lema 50 anos em 5. Então, fazer em 5 anos aquilo que o Brasil normalmente levava 50 anos para fazer. JK não mediu esforços para desenvolver a economia brasileira. Claro que JK recorreu a empréstimos internacionais para financiar os grandes projetos contidos no plano de metas. Então, o governo vai promover grandes investimentos em infraestrutura de transportes, energia e comunicações, lembrando que o governo foi responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, não a iniciativa privada, foi o governo. Ele criou uma política de incentivos fiscais para atrair empresas multinacionais. Por que JK fez isso? Porque existiam setores da indústria brasileira que não estavam se desenvolvendo por falta de tecnologia e capitais. Então, era necessário preencher essa lacuna e isso só foi possível a partir do momento em que JK cria uma política de incentivos fiscais para atrair empresas multinacionais. Podemos assim dizer que foi a partir do plano de metas que um grande número de empresas multinacionais começaram a investir no território brasileiro, dando a sua contribuição para o desenvolvimento industrial do Brasil. E dentro desse contexto, há de se destacar a indústria automobilística, inclusive com a inauguração da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, que pertence à região metropolitana de São Paulo. E durante o plano de metas,
houve a consolidação do tripé da industrialização brasileira, ou seja, o plano de metas consolida o tripé da industrialização brasileira. E você vai me perguntar, professor, o que seria esse tripé da industrialização? Foram os tipos de indústrias ou tipos de investimentos feitos que estimularam a expansão da atividade industrial em nosso país. Então, quando se fala no tripé, nós destacamos 3 tipos de investimentos. O capital de origem estatal, pertencente ao governo, que concentrou-se nas indústrias de base ou bens de produção. Aí você vai me perguntar, professor, o que é uma indústria de base? É aquela que transforma a matéria-prima num produto industrial semi-elaborado, que será utilizado por outros tipos de indústrias para a produção de um produto final. Então, por exemplo, a siderurgia, a petroquímica, fábricas de cimento, né, indústrias energéticas, elas são consideradas segmentos de base. Então, as indústrias de base são de fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer país do mundo. E o governo também concentrou-se na área de infraestrutura. Como eu disse, os investimentos em infraestrutura ficaram sob responsabilidade do governo. O capital privado nacional, pobre em tecnologia e recursos, ele vai se concentrar nas indústrias de bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, alimentos, bebidas, cigarros, remédios e por aí vai. E o capital privado multinacional, a princípio, ele vai se concentrar nas indústrias de bens de consumo duráveis, como, por exemplo, automóveis, produtos eletrônicos, e também poderíamos destacar as chamadas indústrias de bens de capital, que são aquelas que produzem maquinários, ferramentas, equipamentos que são utilizados pelo homem nas suas mais diferentes atividades produtivas. Então, o tripé da industrialização brasileira consolidou-se através do capital estatal, do capital privado nacional e do capital privado multinacional. Passa o período JK, um outro período importante para o desenvolvimento industrial do Brasil foi o período militar, 1964 a 1985. Então, durante o regime militar, o governo priorizou seus investimentos naqueles setores considerados básicos e estratégicos para o desenvolvimento do país, como, por exemplo, infraestrutura de transportes, energia e comunicações, indústrias de base com destaque para siderurgia, petroquímica e energética. O governo criou a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, que hoje é uma indústria privada e uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. O governo desenvolveu o programa nuclear, de grande valor estratégico para o nosso país, e o governo também investiu em outras áreas consideradas de grande importância para o desenvolvimento do país. Durante o período militar, nós destacamos como o momento mais importante o chamado milagre econômico brasileiro, que se estendeu de 1968 a 1973, quando então a economia brasileira nesse período cresceu a uma taxa média anual de 11,2% ao ano. Podemos assim dizer que na história da industrialização brasileira foi o período em que o nosso país mais se desenvolveu. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, quais foram os fatores que contribuíram para esse grande crescimento da economia brasileira no período do milagre econômico brasileiro? Então nós vamos destacar a facilidade para obter empréstimos internacionais, principalmente procedentes dos Estados Unidos,
Os elevados investimentos estatais, investimentos públicos, claro, com os recursos vindos dos empréstimos internacionais, o governo promovia os investimentos nos setores considerados básicos e estratégicos para o desenvolvimento do país. Investimentos de empresas multinacionais, o governo mantinha a política de incentivos fiscais para atrair mais empresas multinacionais. Então foi um período de grande crescimento, eu sou testemunha, porque eu era garoto naquela época, e me lembro muito bem das grandes obras que foram feitas no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro duas se destacaram, a construção da ponte Rio-Niterói e o metrô do Rio de Janeiro. Estou falando do Rio de Janeiro, capital. Aqui nós temos, né, a primeira crise do petróleo e a marcha forçada. A primeira crise do petróleo, na verdade, ela vai ter início no final de 1973 e foi decorrente da decisão dos membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em elevar o preço do barril do petróleo no mercado internacional, como forma de punir os Estados Unidos e seus aliados pela ajuda dada a Israel na guerra do Yom Kippur, travada entre Israel, Egito e Síria. Essa guerra teve início no dia 6 de outubro de 1973, no feriado religioso do Yom Kippur, que é um feriado judaico, o Dia do Perdão, quando então tropas do Egito e da Síria atacaram Israel de surpresa. E nos primeiros dias de guerra, Israel sofreu pesadas perdas. E os Estados Unidos e seus aliados, principalmente os Estados Unidos, ajudaram Israel na guerra do Yom Kippur. Só que os árabes, como controlam a OPEP, não estou dizendo que todos os países membros da OPEP sejam árabes, mas grandes produtores de petróleo são árabes, eles decidiram elevar o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Então o petróleo que custava 3 dólares o barril antes da guerra do Yom Kippur, com o fim da guerra já estava custando, no intervalo de um ano, 12 dólares. Um aumento de 400% numa época em que o Brasil importava mais de 80% do petróleo que consumia. Então, essa alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional acabou atingindo não só a economia brasileira, mas também economias de outros países do mundo. Mas, na segunda metade da década de 1970, a economia brasileira continuou crescendo, com taxas de 5, 6, 7, quase 8% ao ano, porque o governo ainda mantinha grandes investimentos naqueles setores considerados de grande importância para o desenvolvimento do Brasil. Então, o programa nuclear estava avançando, o governo lançou o Proálcool para reduzir a dependência do país em relação à importação do petróleo. O governo estava construindo Itaipu, estava construindo, iniciando as obras de Tucuruí, uma outra gigantesca usina hidrelétrica, e outros investimentos públicos faziam com que a economia brasileira, mesmo mediante a primeira crise do petróleo, continuasse crescendo, não naquelas taxas que foram registradas na época do milagre econômico, mas a economia continuava crescendo a uma taxa superior a 5% ao ano, uma taxa considerada muito grande, ainda mais em momentos de crise. Aí nós tivemos a segunda crise do petróleo, que vai ter início, na verdade, em 1979, com a Revolução Fundamentalista Islâmica no Irã, que levou ao poder o Ayatollah Khomeini, e o Irã, que era aliado dos Estados Unidos, rompe relações diplomáticas com os Estados Unidos. Havia um temor de que a Revolução Fundamentalista Islâmica do Irã se propagasse por outros países árabes.
onde lá no Oriente Médio se concentra boa parte da produção de petróleo do mundo. Isso gerou um movimento especulativo, causando a alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E para piorar a situação, Iraque declara guerra ao Irã em 1980, e essa guerra se estendeu até 1988. Dois dos maiores produtores mundiais de petróleo entraram em guerra. Isso fez com que o preço do barril do petróleo disparasse no mercado internacional, chegando à casa dos $40. E essa década de 1980 ela foi marcada pela existência de alguns anos de recessão, a existência de alguns anos de hiperinflação, explosão do desemprego, aumento substancial da dívida externa brasileira, que inclusive levou o governo brasileiro a chegar a decretar a moratória, a interrupção do pagamento da dívida externa por um determinado período, e em função da crise inflacionária, né, o governo foi obrigado a lançar planos de estabilidade econômica para conter a alta da inflação, como foi, por exemplo, o Plano Cruzado criado na época do Sarney. Depois vieram outros planos, Plano Bresser, Plano Verão, até que lá na década de 1990 chegasse o Plano Collor. Então aqui nós temos esse gráfico, em vermelho aqui, ó, vocês podem perceber que tivemos alguns anos, né, de recessão na década de 1980, na verdade 4 anos em que a economia brasileira encolheu. Nós tivemos alguns anos em que essa economia cresceu na metade, né, na verdade, da década de 1980, em função dos planos de estabilidade econômica. A economia voltou a crescer, mas depois o plano acabou se esgotando, né, o modelo adotado pelo plano de estabilidade, o Plano Cruzado, acabou se esgotando. A economia volta a enfrentar o problema da inflação, volta a registrar recessão, enfim. Então a década de 1980 ela ficou conhecida, não só aqui no Brasil, assim como em outros países do mundo, como a década perdida. Porque, na verdade, se nós colocarmos em 10 anos, os anos de recessão, os anos de crescimento, praticamente a economia brasileira ficou estagnada nesse período. Só que a população cresce, a demanda cresce, e se a economia não cresce de forma a criar as condições necessárias para a continuidade do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, a situação econômica acaba se deteriorando como um todo. Aqui nós temos agora o período pós-1990. Então nós temos a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, e a primeira medida que o Fernando Collor de Mello adotou de grande impacto para a indústria foi a adoção dos princípios da doutrina neoliberal. A doutrina neoliberal, na verdade, ela surge lá na década de 1970, no Chile, Estados Unidos, Inglaterra. E o presidente Collor, neoliberal de carteirinha, ele acabou adotando os princípios dessa doutrina, que são fundamentados no chamado Estado mínimo. Dentro do pensamento neoliberal, o Estado não deve atuar diretamente nos setores produtivos da economia, papel este que deve ser exercido pela iniciativa privada. Então, o Collor, a partir do governo Collor, lembrando que ele sofre o impeachment, ele não conclui o mandato, né? Mas o seu sucessor, o seu vice-presidente Itamar Franco, ele dá continuidade às medidas neoliberais. Posteriormente vem a eleição do presidente Fernando Henrique, que dá continuidade às políticas neoliberais. Então você vai perceber que o Brasil vai adotar algumas medidas neoliberais que estão até mesmo acopladas ao Plano Real, que foi um plano de estabilidade econômica criado no governo Itamar Franco, e que na época tinha como ministro o Fernando Henrique, que é considerado, né, o pai do Plano Real. Por muitos ele é considerado o pai do Plano Real. E o Fernando Henrique teve 2 mandatos, ele vai governar
o Brasil, né, de 1995 até 2002, e sendo assim, ele vai adotar, dar continuidade às medidas neoliberais, e as medidas neoliberais que eu destaquei aqui, as 4 mais importantes da época: abertura dos mercados para os produtos importados, que foi uma medida que o governo adotou para tentar conter a alta da inflação em nosso país, ampliando a oferta de bens de consumo no mercado interno, e também forçar a modernização do parque industrial brasileiro. O fim dos monopólios estatais, isso vai ocorrer através da aprovação de uma lei no final da década de 1990. Então, os monopólios do petróleo, telecomunicações, mineração, transporte ferroviário, geração e distribuição de energia e outros segmentos, os monopólios são quebrados. Lembrando que o monopólio é ruim para a economia de qualquer país do mundo. A livre concorrência é o ideal para que a economia possa se desenvolver mais e também os consumidores possam se beneficiar de produtos e serviços de melhor qualidade. Privatização das empresas públicas. Então, inicia-se um amplo programa de privatizações que vai marcar a redução do tamanho do Estado na economia. Então, isso avançou bastante, sobretudo no governo FHC. A desregulamentação da economia é uma medida para atrair investimentos estrangeiros para setores da economia onde a presença do capital estrangeiro era limitada, muito pequena. Então, uma outra medida que tinha por objetivo atrair investimentos que possibilitassem promover o maior crescimento da economia brasileira. Esse período pós-1990 vai ser marcado pela modernização do parque industrial brasileiro, só que essa modernização do parque industrial vai ter reflexos no mercado de trabalho. O fechamento de muitos postos de trabalho, e as indústrias passaram a exigir operários, trabalhadores com maior nível de qualificação profissional. Aqui nós temos a distribuição da indústria por regiões geográficas, para que vocês possam observar através desse gráfico que a região sudeste ainda é a mais industrializada do Brasil. Em 2018, 53,97% dos estabelecimentos industriais brasileiros estavam na região sudeste. Em 2008, 61,63%. Repare que o sudeste perdeu um pouquinho de participação na indústria brasileira. Mas o sul ele passa de 16,94% para 19,4%. Então, repare que houve o aumento da participação da região sul, houve o aumento da participação da região nordeste, que saiu de 10,87% para 12,93%, houve o aumento na participação da região norte, 5,34% para 7%, e o centro-oeste, 5,22% para 6,7%. Então, a ideia aqui é mostrar a vocês que a região sudeste detém o maior parque industrial brasileiro. Isso se deve a um conjunto de fatores que nós podemos destacar, como, por exemplo, a região que dispõe de melhor infraestrutura de transportes, energia e comunicações, a região que possui mais de 40% da população brasileira, portanto, além da oferta de mão de obra, tem um grande mercado consumidor. A região é rica em recursos naturais. Nós temos o quadrilátero ferrífero, por exemplo, em Minas Gerais, uma das maiores províncias minerais do Brasil e do mundo. E hoje a região sudeste responde por mais de 90% da produção nacional de petróleo e gás, além de outros recursos naturais. Há de se destacar também a boa posição geográfica da região sudeste, que tem saída para o mar e se comunica com 3 outras regiões do Brasil, sul, centro-oeste e nordeste, como fatores de grande importância para o desenvolvimento da nossa região. Agora, o processo de desconcentração da atividade industrial está avançando no Brasil, e o próprio governo
ele criou medidas que possibilitaram, né, esse processo de desconcentração industrial para reduzir as disparidades regionais existentes em nosso país. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui é a desconcentração industrial dentro do estado de São Paulo, né? Em amarelo, onde estava a indústria até 1975, e laranja, de 1975 a 1990, e em vermelho, pós-1990, quando então é possível vocês perceberem, esse mapa já caiu em alguns concursos, que há uma tendência da migração das indústrias dos grandes centros urbanos industriais para cidades médias e pequenas do interior. Por que os grandes centros industriais estão passando por um processo de esvaziamento industrial? E por que as pequenas e médias cidades do interior passaram a atrair mais investimentos industriais? Cuidado, moçada, isso já caiu várias vezes em concurso. Então, o que leva as indústrias para essas cidades de menor porte? A ausência de fortes sindicatos. Então, os empresários estão evitando aquelas cidades que possuam organizações sindicais bem articuladas, até mesmo porque sindicatos fortes acaba gerando maior pressão por melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim. Mão de obra mais barata, as indústrias estão procurando cidades onde o custo da mão de obra é mais baixo, e isso se deve também à ausência de fortes sindicatos. Concessão de incentivos fiscais. Professor, o que são esses incentivos fiscais? Correspondem à isenção parcial ou total de determinados impostos durante um determinado período. Terrenos mais baratos, muitas vezes esses terrenos são doados para as empresas que queiram investir nos novos distritos industriais que estão sendo criados em cidades do interior. A menor concorrência, empresas buscando cidades onde a concorrência venha a ser menor. A questão da logística de transportes, evitando os grandes centros, que têm suas principais vias de circulação congestionadas, sobretudo na hora do rush. Então as empresas buscam cidades de acessibilidade melhor para instalar suas unidades de produção. Agora, um detalhe: as unidades de produção, elas se transferem, mas as sedes das empresas normalmente permanecem nos grandes centros. As sedes é onde concentra, né, os diretores, presidência, vice-presidência, né, os cargos executivos desses grupos industriais. E essa desconcentração industrial, ela não é só dentro da região, ela também é interregional, ou seja, aquilo que nós vimos anteriormente, a região sudeste, perdendo participação na produção industrial, porque as demais regiões geográficas do Brasil passaram a se desenvolver num ritmo mais acelerado. Aqui nós temos, por exemplo, as ações do governo para estimular o desenvolvimento econômico de outras regiões do Brasil. Aqui, a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959 pelo presidente JK, foi de grande importância para a expansão da atividade industrial do Nordeste, porque essas superintendências, elas agem, né, de forma a criar as condições necessárias para atrair investimentos. Então, essas superintendências agem para melhorar a infraestrutura de transporte, energia e comunicações, agem para criar distritos industriais, agem para conceder incentivos fiscais, agem para promover os investimentos em educação para gerar a qualificação da mão de obra necessária para a indústria e por aí vai. Aí nós temos aqui a SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966, já no regime militar.
Aqui nós temos a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, criada em 1967, tem um 6 a mais aqui, tá? Foi extinta em 1990. E aqui nós temos a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, criada também no regime militar em 1967. Esses 4 exemplos aqui de superintendências criadas pelo governo federal foram de suma importância para o desenvolvimento industrial da região amazônica, do Nordeste, da região Centro-Oeste, e nós tivemos também a SUDESUL, lá na região Sul, a Superintendência de Desenvolvimento do Sul. Aqui nós temos os tecnopolos do Brasil. Professor, o que são tecnopolos? Tecnopolos são áreas que reúnem universidades, laboratórios, centros de pesquisas, indústrias de alta tecnologia. Então, é onde você vai ter o desenvolvimento das chamadas tecnologias de ponta, que constituem naquilo que há de mais moderno na indústria de um determinado país. Aqui nós temos o mapinha do Brasil, cujo objetivo aqui é identificar a localização dos mais importantes tecnopolos do Brasil. Então, por exemplo, São José dos Campos, onde lá você tem o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ali em Gavião Peixoto, coladinho, a Embraer, ali você tem indústrias fabricantes de armamentos, como por exemplo a Avibraz e outras mais. Você tem Campinas, né, a região metropolitana de Campinas, onde fica a Unicamp com seus laboratórios, a PUC-Camp. Ali você tem indústrias de alta tecnologia, a capital paulista, que reúne várias indústrias de alta tecnologia, a região metropolitana de São Paulo como um todo, o Rio de Janeiro com o IME, Instituto Militar de Engenharia, o campo tecnológico da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tantos outros tecnopolos existentes no Brasil. Pelo mapa vocês podem perceber claramente que a região sudeste é a região que concentra o maior número de tecnopolos do país, até mesmo porque é a região de maior desenvolvimento econômico do Brasil. Aqui nós temos a desindustrialização do Brasil, esse gráfico montado por mim através de dados do Conselho Nacional da Indústria, CNI, né? De 1985 até 2022, a participação do setor industrial no produto interno bruto brasileiro. Então aqui, ó, 1985, a participação da indústria era de 48%. 2022, 23,9%. Então, por que vem ocorrendo esse processo de desindustrialização do Brasil? Muito se deve à defasagem do parque industrial brasileiro, né? O Brasil, como eu disse anteriormente, promove poucos investimentos em ciência e tecnologia. Então, a defasagem tecnológica do parque industrial brasileiro em diversos segmentos tem avançado nos últimos anos. Você tem a questão do custo Brasil, né? O Brasil tem uma carga tributária muito pesada. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, e essas elevadas taxas de juros, atreladas à carga tributária, aos encargos trabalhistas, acabam onerando o setor industrial, assim como outros setores produtivos da economia, reduzindo assim a sua competitividade no mercado internacional. As tarifas públicas no Brasil também são muito caras. Tarifas de energia, por exemplo, o setor industrial, ele consome muita energia. Então nós temos uma tarifa de energia caríssima, uma das mais caras do mundo, né? Então nós temos também o gargalo, né, no sistema de transportes. A nossa logística de transporte deixa a desejar, até mesmo porque boa parte das cargas transportadas no Brasil utilizam rodovia, quando nós deveríamos procurar os modais mais baratos, que é o transporte aquaviário e o transporte ferroviário. Mas no Brasil, mais de 50% das cargas são transportadas por rodovias, e como o frete do transporte rodoviário é o segundo frete mais caro do mundo,
isso encarece o produto brasileiro no mercado internacional. Então, se você somar esse conjunto de fatores, você vai chegar à conclusão do que está causando esse processo de desindustrialização do Brasil. Agora, me chama a atenção a passividade do governo. Quando eu falo passividade do governo, eu não falo nem só do governo atual, mas dos governos antecessores, né? Então, se você pega de 1985 para cá, você vai perceber que houve uma perda da participação da indústria. Claro que o agronegócio ganhou força, que o setor terciário ganhou força, mas o setor industrial é aquele que produz produtos de maior valor agregado. Uma coisa é você vender produto agrícola, uma coisa é você vender produto extrativo, outra coisa é você vender produto industrializado, sobretudo aqueles produtos que utilizam tecnologias mais avançadas. Então, como o Brasil também carece de um parque industrial de alta tecnologia, isso também acaba influindo, né, na queda da participação do setor industrial na composição do produto interno bruto brasileiro. Esperamos que o governo atual, as autoridades competentes, adotem medidas que possam reverter esse processo de desindustrialização para que o nosso país não volte a ser um mero exportador de commodities, produtos primários de baixo valor agregado. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal de Eugênio, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né? Dê a sua opinião. Se tiver dúvida, faça a sua pergunta. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!